os países, ao nível da OCDE, mas também ao nível da União Europeia, adotaram um conjunto de regras nas quais Portugal e a Suíça estão vinculados e que são regras que fazem com que, por exemplo, aqui na Suíça, entre Portugal e a Suíça, desde 1 de janeiro de 2018, portanto, desde este ano, passa a haver uma troca automática de informação entre as duas autoridades tributárias relativamente aos saldos bancários que, por exemplo, na Suíça, as autoridades suíças têm o direito de saber, em relação aos residentes na Suíça, qual é o saldo bancário de contas que esses residentes na Suíça tenham em Portugal. E Portugal tem também o direito de saber, relativamente aos residentes em Portugal, quais são os saldos bancários das suas contas que têm aqui na Suíça. A informação que existe e que é disparada de forma automática diz respeito ao saldo bancário de uma conta a 31 de dezembro de 2017. Não de 31 de dezembro do ano, neste caso, de 2017, sempre do ano anterior. Ou seja, aquilo que, vou dar um exemplo concreto, alguém, ainda que seja português, que resida na Suíça, tem uma conta bancária em Portugal e esse saldo da conta bancária é comunicado de forma automática às autoridades suíças, assim como um suíço que resida em Portugal e que tenha, ou um português que reside em Portugal, que tenha conta na Suíça, as autoridades suíças também darão às autoridades portuguesas a informação sobre o saldo bancário da conta a 31 de dezembro do ano anterior. Portanto, esta informação sobre o saldo bancário é exclusivamente sobre o valor do saldo bancário, não tem nada a ver com as movimentações, com os movimentos e com as transações que se fazem nessa conta. Tem apenas a ver com o saldo. Há depois, por força também destas regras, a possibilidade de as autoridades suíças, relativamente a estes cidadãos, e as autoridades portuguesas, relativamente também aos cidadãos que residem em Portugal, de obterem junto da outra autoridade informações que considerem que são úteis para poder aferir se a determinada pessoa está ou não a pagar de forma adequada e correta os seus impostos no respectivo país. Portanto, é possível que as autoridades suíças peçam às autoridades portuguesas, relativamente a residentes na Suíça, informação sobre o património imobiliário que tenham em Portugal ou sobre outro tipo de rendimentos que existam em Portugal, como rendimentos prediais, rendimentos de capital ou outros rendimentos que porventura existam. Portanto, isto existe numa base igual entre Portugal e a Suíça, em que, por um lado, a troca de informação de saldo bancário é automática e, por outro lado, a troca de informação relativamente a outro tipo de rendimentos é a pedido das autoridades e a outra autoridade tem o dever de cooperar e de fornecer esses dados. E isto acontece precisamente porque há um esforço coletivo a nível de todos os países de combater práticas de evasão fiscal. Precisamente porque só combatendo a evasão fiscal é que asseguramos que cada um apenas paga aquilo que efetivamente tem que pagar e aqueles que fogem aos impostos não estão a prejudicar o conjunto da sociedade e em particular aqueles que são cumpridores. Agora, este fenómeno de haver tanta mobilidade das pessoas faz com que também, para além desses instrumentos de troca de informações, que tenha que haver regras claras sobre como é que se vai como é que se vai tributar, ou seja, as pessoas têm o direito de saber onde é que vão pagar os seus impostos. E a regra, e por isso é que eu gostaria de dizer de forma daquilo que são os princípios, porque depois eles são sempre aplicáveis a cada uma das situações concretas. A regra é sempre a mesma, que é, eu pago impostos no sítio onde resido habitualmente. Ou seja, a minha residência fiscal é, em princípio, no sítio em que eu trabalho, para ser de forma mais simples. Depois há umas exceções, mas não vamos complicar. Em princípio, um português que resida na Suíça tem a obrigação de pagar impostos na Suíça. Isto significa que não tenha que pagar impostos em Portugal?
Não, não significa isso. O que é que acontece? Por isso é que existe, e há pouco fazia menção a isso, a Convenção para evitar a dupla tributação que nós assinámos em 1974 e que foi revista agora com protocolo modificativo em 2013. O que é que isso significa? Significa que, apesar de eu poder em princípio, eu ter que pagar impostos apenas na Suíça, pode haver circunstâncias em que eu tenha que pagar impostos em Portugal. Ora, se eu tiver que também pagar impostos em Portugal, aquilo que é injusto era eu ter que pagar pela mesma coisa duas vezes. Isso é uma coisa que é injusta e toda a gente perceberia. E é por isso que os Estados fazem estes acordos, que é os acordos para evitar a dupla tributação. E aqui é um ponto importante, que é, se eu pago impostos na Suíça, e é essa a minha primeira obrigação, então os meios de defesa que eu tenho para evitar a dupla tributação têm que ser feitos junto das autoridades suíças. Vou dar um exemplo. Se eu tiver um rendimento que é tributado em Portugal e que também é tributado na Suíça, o facto que gera esse rendimento é o mesmo. Portanto, aquilo que a Convenção de Dupla Tributação faz é, eu tenho a obrigação de pagar nos dois sítios, mas eu tenho o direito de, junto das autoridades suíças, mostrar e demonstrar que já paguei em Portugal por aquele facto determinado imposto, e junto das autoridades suíças eu terei aquilo que se chama um crédito de imposto, que na prática desconta aquilo que eu paguei em Portugal. E, portanto, são estes mecanismos que visam evitar a dupla tributação, que constam do nosso acordo, que é datado de 1974, que foi revisto agora em 2013 e que depois tem, relativamente a cada um dos tipos de rendimentos, seja rendimentos dos juros das vossas poupanças, seja os rendimentos de pensões, seja os rendimentos das rendas das casas que tenham em Portugal, tudo isso depois tem uma tradução prática, mas é importante termos consciência disto, que é a nossa obrigação primeira, enquanto residentes fiscais na Suíça, é de pagar impostos na Suíça. Pagaremos os impostos em Portugal que são devidos, mas se esses mesmos impostos vierem também, o facto que leva a esses impostos tenham que também ser tributados aqui na Suíça, nós temos o direito de abater aquilo que pagamos em Portugal. Mas isso é feito junto das autoridades suíças, a quem nós devemos invocar a nossa Convenção para evitar a dupla tributação, para precisamente fazer valer os nossos direitos. E depois, naturalmente, que iremos detalhar um pouco as questões, mas há um ponto que também é importante que todos também tenhamos consciência. E se por acaso as autoridades suíças ou as autoridades portuguesas não estiverem a cumprir com esse princípio, que é um princípio que é acordado entre os dois países, que é, eu não posso pagar duas vezes pela mesma coisa. Nesse caso, é a própria Convenção que tem isso previsto, não é nenhuma excepcionalidade, que é, quando há diferendos, quando não há acordo sobre a forma como se interpreta determinada matéria, os Estados têm mecanismos para, entre os dois Estados, poderem resolver os litígios que tenham. E por isso, para mim, enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e para a doutora Bárbara Alexandre, que me acompanha e que temos estado a ouvir as várias questões que têm surgido junto da comunidade portuguesa relativamente à parte fiscal, é muito importante perceber se poderá ou não haver circunstâncias em que não está a ser cumprido este acordo para evitar a dupla tributação, porque se assim for, nós próprios iremos verificar em concreto e, naturalmente, falar com as autoridades suíças. Agora, também quero deixar isto de forma clara. Não, é muito comum que entre os diversos países possa às vezes haver dificuldades de entendimento relativamente a um determinado facto, e isto não é nenhum problema. É por isso que os acordos para evitar a dupla tributação têm precisamente esses mecanismos de resolução de litígios entre os Estados. Isso acontece. Portanto, o que é importante é percebermos em concreto se há situações que podem estar a configurar uma violação deste acordo e, se existirem, naturalmente que o faremos. Agora, em termos de princípios, é importante termos isto presente, que é, primeiro, porque é que há troca de informações
há troca de informações entre os Estados, porque os Estados querem combater a evasão fiscal, querem evitar que aqueles que não pagam subcarreguem aqueles que pagam, isto por um lado. Em segundo lugar, a regra de pagamento de impostos é eu pago impostos no sítio onde resido em termos fiscais e de acordo com a legislação desse Estado, e depois uma última dimensão.